É o que estava dizendo aqui. Não sei por que deu esse aviso. Bom, podemos bater um papo? Eu coloquei aqui uma pauta que eu não posso esquecer de falar para vocês, como está gravando, quem perder, depois retoma lá no vídeo. Antes da gente começar a aula, eu quero bater um papo com vocês com relação a como foi a semana passada, tá? Olá, desliga o som seu. Agora começou a aula. Está dando microfonia. Olá. Laura. Laura, é você. Oi. Desliga o som, o microfone, o seu. Tá, valeu. Pronto. Onde eu estava mesmo? Bom, pauta. Então, quero conversar um pouco como foi a semana passada. E eu quero que vocês entendam algumas coisas, tá? Vamos pontuar algumas coisas extremamente importantes. Foi uma semana maluca, não só para vocês, para nós professores também. A gente está aprendendo, tentando cuidar de vocês, preparando material, tentando dar assessoria em tudo que vocês estiverem precisando. Como vocês vão se comunicar comigo? Eu entendo que tem muito aluno que entra em pânico, tem ansiedade, começa a ficar desesperado. Tem aluno que está com o microfone ligado, deixa eu ver quem é. Vitória, desliga o microfone. Obrigada. Voltando. Tem aluno que entra em ansiedade, em crise, começa a chover pergunta em todos os caminhos que estão na frente de vocês. Quais são os caminhos que vocês estão usando para tentar se comunicar comigo? Instagram, aquele público. Não está errado, tudo bem. Então, só vou pontuar algumas coisas. E-mail, chat que tem no Moodle e o fórum. Aonde eu vou olhar com seriedade, com cuidado, é no fórum sempre. Então, entrou em desespero, manda no fórum. Porque que a dúvida no fórum não vai ajudar só você, mas vai ajudar seus colegas. Eu entendo que às vezes vocês vão para alguns caminhos mais privados, porque vão cuidar um pouco, mas vamos deixar de ser um pouquinho olhar só para você e vamos compartilhar a dúvida com todos, porque daí todos podem sair beneficiados dessa brincadeira, tá? Então, a primeira coisa importantíssima é essa forma de se comunicar comigo. O Insta, não é que assim, aquele Insta é público. Eu posso... os alunos estão acessando, às vezes conversam comigo por lá. O que não é legal? Aquele ambiente não é um ambiente de trabalho, ele não é um ambiente que... ele não é um ambiente que eu vou estar respondendo dúvida. Não vou. Posso dar um apoio mais emocional, cuidar um pouco de vocês, mas assim, nosso ambiente de trabalho é a plataforma, tá? É o Moodle. Laura, eu vi não só você, espirrou um monte de e-mail para mim, perguntando dúvida, é para lá que você vai direcionar mesmo. Eu acabei desencanando das mensagens de ontem, porque vocês ficaram num pânico generalizado, não todos, mas muitos de vocês. Ai, não consegui entrar, ai, não sei o quê, ai, o que eu faço? Então, assim, eu estou tirando 5 minutos da nossa aula hoje, na verdade, já se passaram 9 minutos, para a gente bater um papo e tranquilizar vocês com as seguintes questões. Vocês começaram a utilizar esses... a gente está aprendendo, a gente está construindo toda uma historiazinha juntos. Como é que a gente vai fazer para entrar nos eixos? A gente está num momento de ajuste. A atividade de ontem vai valer sério como nota? Honestamente, eu fiquei pensando, a de ontem não, mas a de quinta vai. Então, a de ontem foi uma experiência, e eu vou fazer essa experiência que a gente passou juntos valer a pena. Quem perdeu porque não leu a agenda, perdeu.
é 0 na próxima vez. Quem perdeu, a princípio, tá? Tudo que eu tô falando pode ser alterado ao longo dos dias, a gente volta a conversar. Quem perdeu, por quê? Não conseguiu acordar no horário, porque dormiu até tarde, porque sei lá eu o quê. Então, perdeu é 0. Por quê? A gente está no ambiente de aula, gente. Vocês têm uma agenda. 8 horas da manhã é aula de matemática, é para estar online. Vitor Terzi, eu conversei com você e mandei, logo no comecinho, quando estava começando toda essa estrutura de aula à distância, eu conversei com você sobre, Ana, quer dizer que todo dia eu vou ter que acordar às 8 e tal, e eu tranquilizei, falei, não precisa, se é uma aula que não é online. Na verdade, não precisa, porque todas as nossas aulas são online, eu tô lá. E tem uma avaliação surpresa, acabou, você perdeu o Playboy. Então, é para levar a sério, vai valer nota sim. Então, a de ontem, só retomando, ela foi um teste, ela foi um aprendizado, a gente aprender a trabalhar nesse momento virtual. E o que cai, o que vai, tá tudo no Moodle. O ambiente que você vai usar de informação é Moodle, é a agenda, tá? Então, parei, vou mostrar para vocês o que eu tô falando da agenda. Vou compartilhar agora a minha tela. Tela inteira. Henrique Ribas, espera um pouco, tá? Agora vocês vão olhar minha tela. Eu tô aqui no meu Moodle, não é no Moodle de vocês. Eu vou mostrar como é que vocês enxergam, o que vocês vão ter que prestar mega atenção. Pronto. Essa aqui é a página de vocês. Vocês encontram isso quando vocês entram na matemática. Você vai no Formação Online, na matemática, aí tem aqui a primeira coisa, galera, ó, eu venho aqui, como é que vocês se correspondem comigo, para esclarecer as dúvidas, coisa que eu falei no comecinho do vídeo. O fórum, o vídeo de explicação, as lives. Agenda, abram essa agenda e não se esqueçam de virar a página. Por quê? Porque nessa agenda, você vai estar conseguindo ver o que está planejado para aquela semana. Entrei na agenda, tá. Como é que a agenda tá? Eu olhei só essa página, acabou? Não acabou, gente. Eu tô ensinando para vocês, ó. A primeira página da agenda, eu explico o que são as aulas de reforço e o que são as aulas regulares. Vou ler com vocês. O reforço é destinado aos alunos convocados. Tem aluno que não tá de reforço e tá trabalhando. É bem-vindo, não tem problema. Mas os convocados é obrigatória a realização das atividades propostas no caderno. Aí, fez no caderno, o que vocês vão fazer? Quando concluir a resolução, tira uma foto, salva em PDF e envia no local, quando eu estou pedindo isso, até as 18 da sexta da mesma semana. Aulas regulares. Em algum momento isso aqui pode mudar a informação? Pode, tem algumas coisas que eu preciso me atualizar. Quando acontecer isso, de alteração, eu vou colocar tudo em vermelho, para ajudar vocês a saber o que eu estou mexendo. Aulas regulares, destinado a todos os alunos. Nas aulas regulares, os alunos vão realizar diferentes atividades. Algumas não precisam ser obrigatórias. Eu vou mudar, porque isso aqui já é verdade. Todas são às 8 da manhã. Não, se eu passo uma tarefa, não é obrigatório realizar às 8 da manhã. Isso é uma sugestão de horário de estudo para a organização. Porém, fiquem atentos nas aulas online ou atividades que abrem e se encerram no horário da aula, por isso sempre fique atento ao planejamento semanal. Aí o aluno lê isso e fala, acabou, já vi. Não, tem uma seta aqui embaixo, você vai clicar nessa seta. Clicou nessa seta, ou, vou mostrar uma outra forma, aqui no lado tem um sumário, a gente está na primeira página, orientações. Na segunda página, tá as aulas do dia 17/3 a 20/3, que foi semana passada. Ana, eu já não estou mais na semana passada, eu estou nessa semana, 23/3 a 27/3. Então, aqui você vai se orientar em que semana a gente está trabalhando. Eu estou nessa semana, mas eu quero ver o que foi feito na semana passada. Clica aqui em cima. Então, bom, na semana do dia 23, essa semana de agora, cliquei. O que vai aparecer? Em vermelho a semana que a gente está falando, um aviso que eu sempre vou deixar, esteja sempre com seu material completo, já veja isso, se você está com o material completo, estojo, caderno, livro e ficha no horário da aula, das 8 às 9. Iremos fazer muitas anotações juntos. Ana, você não está compartilhando a tela. Hã?
Você não tá compartilhando a tela. Ai, Jesus, não tira o som, obrigada. Faz tempo que eu não tô compartilhando a tela? Sim, desde o começo. Caraca. Deus meu. Fica aí comigo, Theo. Você fica no som, só você. Tá compartilhando? Não. Tá, fica aí. Tá compartilhando? Não. Por que não tá compartilhando? Peraí. O Chrome deseja compartilhar o conteúdo da sua tela com o Meet Google Phone. Escolha o que você quer. Posso chorar? Peraí. Theo, tá aí, né? Eu tô. Tá compartilhando? Agora tá. Ah, bonito. Tá, né? Sim. Peraí, mas eu não... Peraí, fica aí, Theo, não sai do negócio. Tá vendo? Sim. O meu mudo? É. Eu vou ter que falar tudo de novo, né? Vou chorar. Tá. Você fica na linha e o resto fica aí, você tá olhando as mensagens, beleza? Tá bom, então. Você fica no áudio, porque daí eu não consigo ler mensagem, tá? Uhum. Gostei. Ótima alternativa. Tá, agora eu vou fazer a versão rápida. Pode ser? Se tiver uma mensagem importante aí no chat, você me fala, tá? Theo? Theo? Falo sim, falo sim. Beleza. Tá aqui. Formação online, você veio aqui, você veio na agenda, voltando, agenda. Tudo que eu li tá aqui, agenda do planejamento. Clica na agenda. Clicou na agenda, aqui que eu estava falando, aqui é o aviso geral, é o que você está lendo. E aqui, ó, tá tem barulhinho. Bom, aqui estão o sumário. A semana que eu estava falando, vocês não estavam vendo nada. No primeiro, as orientações. No segundo, a semana passada. No terceiro, essa semana de agora. Clica nele. Clicando nele, tá aqui. O dia 23 do 3 a 27 do 3, o aviso do material completo e a semana inteira. Eu tinha postado isso no sábado. Então, assim, era importantíssimo no domingo você dar uma olhada. Por que eu não estava preocupada com essa avaliação? Eu não estava preocupada porque essa avaliação aqui, ó, estarei disponível online via chat, realização de uma atividade, checando seus conhecimentos. Eu não estava preocupada porque isso aqui ele já estava agendado para sexta-feira. Então, teoricamente, era para você estar preparado. Você só tinha que olhar a agenda e estar presente na aula. E isso, se acontecer, ok. É para você estar livre de ir lá e fazer a sua parte. Conteúdo, notação científica, atividade começa às 8 e encerra às 9. Tarefa, assistir vídeo da aula 41, racionalização parte 2. O que teve gente fazendo? Foi assistir o vídeo, deu um dane-se, não vou ver o vídeo. Cara, é para ler isso aqui. Eu cansei de ver um monte de gente fazendo outra coisa. Estava aqui checando, e está em vermelho, checando os conhecimentos. Olha onde ele aparece de novo. Na quinta-feira. Aqui, eu vou estar disponível online via chat para possíveis perguntinhas, mas está aqui, é para fazer essa atividade, tá? Hoje, o que tem para hoje? Dúvidas da aula 39, a racionalização, dúvidas do vídeo que era para vocês terem assistido ontem, e resolução, comecinho da resolução da racionalização parte 2, tá? Tô voltando, vou parar de compartilhar essa tela, agora que deu certo. Obrigada, Théo. E vamos voltar para o chat aqui. Por que você tem um molho de tomate? Eu tenho molho de tomate por causa de um motivo bem besta, quer ver? Mas essa dúvida é boa. Cadê meu tripé? Eu tenho um tripé, Rocco, e eu precisava de uma altura, a altura do molho de tomate para pôr o tripé, imbecil, e para gravar a minha mesa. É por isso que eu tenho molho de tomate. Mas eu não sei nem onde foi parar esse tripé. Eu não sei onde foi parar o meu tripé. Acho que ele caiu. Cadê meu tripé?
Eu tenho um tripé bem vagabundo. E eu tenho um tripé master que está pendurado onde a câmera está. Mas, enfim, é por causa disso. Na verdade, não é só o molho de tomate. Eu testei com molho de tomate, depois eu testei com a garrafa d'água. A garrafa d'água era melhor. Aí eu precisava... Assim, a garrafa d'água não ajudou. Depois eu tive que jogar... Mas, gente, vocês estão olhando muito minha mesa. Para de olhar o fio dental. O fio dental aqui ontem eu estava fazendo uma meeting com o André. De madrugada começou a me incomodar uma caninha no dente. Eu falei, para... Pronto. Vocês adoram ouvir papo furado. Meu Deus, isso tudo ficou gravado. Pronto, fechou? Essa parte foi. Resolução do Checando os Conhecimentos, ontem, sobre ontem. Então, já falei da nota, ontem não vai valer, mas a correção, os comentários sobre questão por questão, eu vou fazer um vídeo e vou postar no Moodle para vocês reverem e entenderem os erros. Em algum momento, essa avaliação vai acontecer de novo, com o mesmo conteúdo, etc, etc? Vai, porque como a gente está num momento de adaptação, valeu como uma experiência, a de ontem, mas eu vou fazer ela em algum momento. Eu tenho uma já agendada para quinta, por exemplo, de radicais. Pode ser que na sexta eu coloque isso aí para acontecer? Pode. E se acontecer, você tem que já estar com tudo, ó, engatilhado. Ok, então vai ter um vídeo disponível dos comentários das questões. Tira o som agora, quem está com som. Dos comentários da aula, tá? Dúvidas da aula 39, página 44, exercício 22 e 23. Quando eu passei esse exercício, 22 e 23 é racionalização, tá? Todo mundo que teve alteração da nota de meio ponto para cima para baixo é por conta da correção de um exercício. Varela e todo mundo vai entender quando eu fizer a correção, a gravação da correção, tá? Tinha um exercício que não era uma parte decimal, vírgula 25, era vírgula 35, então é por causa disso. Quem está comendo? Eu estou ouvindo barulho. Sofia, desliga o áudio do seu vídeo. Tá comendo, né, menina? Tomando café da manhã? Tá, tudo bem. Parou a brincadeira. Ficou dúvida, relaxa, Sô. Ficou alguma dúvida da racionalização, parte 1 da tarefa que vocês tinham que fazer? É rapidinho agora, ó, papum. Acho. Põe a câmera. Vamos ver quem é a criatura que tá moscando. Maria, desliga o áudio do seu computador, por favor. Obrigada. Sem dúvidas, vou só relembrar uma coisa, se nesse meio de caminho vocês tiverem alguma dúvida, posta no fórum, pelo amor de Deus, não diversifica os espaços de conversa comigo, posta no fórum, que eu vou estar gravando um vídeo, daí com as dúvidas, as que mais foram comuns, eu faço explicação. Racionalização, parte 2. Ficou alguma dúvida? Vocês entenderam o que é o que eu tinha explicado lá de, como é que era que estava no livro? Conjugado. O conjugado, uma expressão conjugada e como é que racionaliza? A parte 2. A gente não fez exercício e não era para fazer exercício, a gente começa fazendo juntos. Sem dúvidas na racionalização, parte 2. O Fê, fiquei muito confuso, não ajuda. Ana, eu fiz o exercício, sei lá, 22A. Ok, me fala qual foi a dúvida, porque fiquei confuso na explicação, não adianta, coração. Aí você vai lá, vê de novo, volta, tem que ter um esforço da parte de vocês de ver e rever, e fazer tentativa. Mas eu preciso que vocês sejam pontuais em qual exercício vocês não conseguiram. Eu estou indo para a parte 2, se não tiver dúvida na parte 1, exercício específico. Tá. Na parte 2, eu estou mudando aqui agora a tela, eu vou gravar alguns exercícios. Você que quer fazer junto comigo, o que você vai fazer?
você vai pegar deixa eu liberar o espaço aqui. Racionalização parte 2. Ai, Deus meu. Agora eu me entendo com esse negócio. Um minuto, vamos descer vocês. Ok, acho que tá bom. Fê, e todo mundo. Ah, tá desfocado? Tá assim, tá assado? Seguinte, vocês vão prestar atenção que esse material eu vou depois deixar disponível. Tudo que eu escrever, eu vou deixar disponível. Aqui não tá suave, não. Eu ainda não me ajeitei com as coisas. Mas eu vou deixar disponível no Moodle, como a gente tem feito, os arquivos que eu tenho escrito. Tá? Aqui. Tá aqui. Pronto. Então, a racionalização parte 2, o que eu pedi para vocês, o que eu vou querer que vocês façam durante esses dias, para entender. Eu pedi só o 24, certo? Eu tô querendo... Peraí, Fê. Fernando apareceu na câmera dele, então, como assim? Vamos parar com a brincadeira? E aqui, exercício 24, vocês estão com o caderno pronto? Caderno na mão? Caderno na mão para a gente poder fazer junto. Estou esperando, galera. Caderno na mão. Vai ficar gravado? Vai ficar gravado, Juju. Mas se vocês tiverem, vocês não ficam procrastinando, não deixa para depois, já resolve a vida de vocês agora. É muita coisa que vocês têm que trabalhar. Ah, desculpa. O que é conjugar? Gui, Calvila, na explicação você vai entender. Na verdade, não é que é conjugar, porque conjugar você conjuga um verbo, né? Se chama conjugado, tá bom? No 24, para você entender o que é conjugado, eu vou fazer o A. 16. Tenta fazer junto comigo, porque daí você não pega uma coisa pronta. 5 sobre 5 mais raiz quadrada de 5. O que é o conjugado de 5 mais raiz quadrada de 5, que eu tenho falado para vocês? Conjugado é exatamente os mesmos números, só que eu estou pegando o segundo termo e eu estou trocando o sinal dele. Se ele é mais, o conjugado é menos. Se ele for menos, o conjugado é mais. No que isso ajuda? Eu expliquei no vídeo. Então, antes, 5 mais raiz de 5. O conjugado vai ser 5 menos a raiz quadrada de 5. E se eu multiplicar por 5 pelo conjugado embaixo, eu vou ter que multiplicar pelo conjugado em cima também, para não alterar o valor da minha fração. Conforme eu falei no vídeo, no numerador você copia 16, que multiplica 5 menos a raiz quadrada de 5. No denominador, toda vez que você multiplica uma expressão, na verdade, 2 termos, uma expressão pelo conjugado dela, o resultado sempre vai ser o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Sempre. Faça isso, faz a distributiva várias vezes, mas isso só acontece quando é idêntica a expressão, ou seja, é uma expressão multiplicada pelo conjugado dela.
Cuidado que você pode ter a seguinte dúvida, Ana, mas e se eu tiver, eu vou pôr até numa outra folha, porque isso aqui não vai para o Moodle, tá? Essa que eu fizer de rascunho. 5 mais raiz de 5 menos raiz de 7. Qual é o conjugado disso? Isso é uma dúvida muito boa. Na verdade, 3 termos, eu não vou ter conjugado dele. Para eu fazer o conjugado dele, eu vou ter que quebrar em 2 termos. Então, nunca, nesse momento que a gente está trabalhando, vai aparecer uma expressão com 3 termos, tá? Não vai, sempre vai ter só 2 termos. E o conjugado, então, para você ficar tranquilo, é a mesma expressão, trocando um sinal. Aí eu estou falando de conjugado. E toda vez que eu multiplico uma expressão pelo conjugado dela, o resultado sempre vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Retomando, quem é primeiro e quem é segundo? O primeiro e o segundo, porque o conjugado é exatamente os mesmos. Então, falei em primeiro, falei em segundo, quadrado do primeiro, sempre menos quadrado do segundo. Para continuar, o resto é continha. Então, é 16 que multiplica 5 menos raiz quadrada de 5, sobre 5 ao quadrado, que é 25, menos raiz de 5 ao quadrado, a raiz, o radical some, 5, e aí você vai ter 16, que multiplica 5 menos raiz quadrada de 5 sobre 20. Quando eu faço isso, eu multipliquei pelo conjugado, o que acontece? O meu denominador virou racional. E se ele virou racional, eu racionalizei. O que está incompleto? Incompleto, tá? Porque eu preciso simplificar o 16 e o 20. Dá para simplificar ambos por 4. Aqui dá 5 e aqui dá 4. Ou seja, minha resposta final é 4, que multiplica 5 menos raiz quadrada de 5 sobre 5. Ana, eu posso simplificar esse 5 com esse 5? De jeito nenhum. Porque se eu simplificar, eu tô querendo simplificar uma expressão onde um dos termos está numa subtração. Só na multiplicação, só quem está fora eu simplifico, tá? Luiz, a câmera está desfocada, mas ela vai ter momentos que vai acontecer isso, tá? Isso eu não estou conseguindo resolver esse problema. Me desculpem, gente. Júlia, quando for soma, tem que fazer a parte 2. Laura Dias, pode distribuir o 4? Pode. Não precisa, tá? Desnecessário. Não entendi a primeira parte. A primeira parte do conjugado. Eu vou para o B, Angelina. E, Júlia, eu não entendi a sua dúvida. Então, quando for soma, tem que fazer a parte... Isso, agora eu entendi. Na verdade, Júlia, perfeita a sua dúvida, que, na verdade, assim, eu vou fazer o B, que o B tem a ver com outro tipo de conjugado, e aí eu volto para fazer a parte 1, a racionalização parte 1. Então, a gente está explicando a racionalização parte 2. Toda vez que eu tiver uma soma ou uma subtração, Juju, 2 termos no denominador, eu vou ter que multiplicar pelo conjugado, tá? Olha o B, por exemplo, quem falou não entendi, Angelina. No B, eu tenho 7 sobre 3 menos raiz de 2. Pelo que eu expliquei de conjugado, se eu estou no denominador, eu tenho no denominador 3 menos raiz de 2, o conjugado de 3 menos raiz de 2, Angelina, vai ser 3 mais raiz de 2, simples assim. E tudo que eu multiplicar embaixo, eu multiplico em cima, para não alterar o valor. Vou deixar indicado 7, que multiplica 3 mais raiz de 2. Embaixo, esse é o primeiro. Define sempre quem é o primeiro e quem é o segundo, para você visualizar e não fazer besteira. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Em cima, 7, que multiplica 3 mais raiz de 2. Embaixo, 9, que é 3 ao quadrado. E esse some o radical, menos 2. 7, que multiplica 3 mais raiz de 2, denominador,
9 menos 2 dá 7. Aí, eu posso simplificar o 7 com 7? Posso e devo. Minha resposta final, 1 ou direto 3 mais raiz de 2. Assim acaba. Ok? Mais uma coisa. Vamos supor, isso eu falei no vídeo, eu vou explicar o H, que é o último. E aí eu vou fazer o que eu falei para Ju, para ela ver a questão da diferença da segunda parte, eu vou voltar para a primeira, vou fazer um da primeira. O H é o mais caprichado, 8 raiz de 3 sobre raiz de 6 mais raiz de 7, tá? O que acontece? O conjugado de raiz de 6 mais raiz de 7 é o quê? É raiz de 6 menos a raiz de 7. Estou multiplicando pelo conjugado embaixo, vou multiplicar pelo conjugado em cima. Raiz de 6 menos a raiz de 7. Nesse caso, Laura, você que comentou, pode fazer a distributiva. Nesse, você deve fazer a distributiva. Por quê? O que acontece, qual é a diferença do 8 raiz de 3 para o anterior 7 e para o anterior 16? O 8 raiz de 3 é um número irracional. Quando ele é irracional, primeiro faça a distributiva, para depois a gente ir arrumando melhor a carinha desses números, tá? E aí, ao fazer a distributiva, a gente está retomando propriedades dos radicais. Por exemplo, 8 raiz de 3 vezes raiz de 6 é a mesma coisa que 8 e dentro do mesmo radical, o 3 e o 6. 8 raiz de 3 vezes menos raiz de 7 é menos, porque esse sinal mandou, 8, que multiplica 3 vezes 7. No denominador, você tem raiz de 6 mais raiz de 7 vezes raiz de 6 menos raiz de 7, raiz de 6 ao quadrado, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, ok? Radical sumiu, radical sumiu. No numerador, você vai ter 8 raiz quadrada de 18 menos 8 raiz quadrada de 21, sobre 6 menos 7. Denominador vai dar menos 1. Numerador, o 18, ainda tenho que simplificar essa raiz. Ana, se eu não simplificar, está errado? Não está errado. Está incompleto. É como se você tivesse uma fração e não simplificou. Então, divide por 2, 9. Divide por 3, 3. Divide por 3, 1. Raiz quadrada de 18, raiz quadrada de 3 ao quadrado, é 3. Então, fora do radical, é 3. Dentro do radical, é 2. Copia o 8, vezes quem está fora do radical, 3, quem está dentro, 2. Menos 21, se você for fatorar o 21, só dá por 3, 7 dá por 7, 1. Não tem nada ao quadrado. Então, continua 8 raiz quadrada de 21. As dúvidas que estão aparecendo, Patrícia, Alex, Fernanda, eu já vejo, agora não, daqui a pouco. Toda vez, eu expliquei no vídeo, que o denominador é negativo, eu não vou deixar a resposta assim, ela está incompleta. Eu vou multiplicar por menos 1, porque meu objetivo é tornar ele positivo. Então, minha resposta final vai ser 24, que eu fiz essa multiplicação negativa, por causa do multiplicação por menos 1 lá fora, raiz quadrada de 2, menos com menos mais, 8 raiz quadrada de 21 sobre 1. Acaba assim. Voltando nas dúvidas que vocês anotaram. Alex, não entendi porque você fez a distributiva dessa equação. Alex, eu fiz a distributiva porque a palavra-chave é número é irracional, você vai fazer a distributiva. Tem raiz. Número é racional, eu vou deixar lá para fora e não vou fazer. Então, reveja o vídeo depois com calma, você vai entender o motivo. Tati, eu não entendi a conta que você fez no numerador.
A conta que eu fiz no numerador, em que momento? Eu fiz no numerador uma distributiva, raiz de 3 multiplica por raiz de 6 numa boa, os dois estão dentro do mesmo radical, 3 vezes 6 dá 18, e depois eu abri o 18 tentando organizar, simplificar essa resposta. E a mesma coisa aqui. Então, o que você está falando, Paty, não sei se é a mesma dúvida do Alex, é a distributiva. Não sei se você está com dúvida por o que eu fiz no numerador com relação fiz a distributiva. Daí é a mesma explicação que eu falei para o Alex. Laura, Ana, como 36 e 37 viram 18 raiz 36. Não é 36, Laura, é 3 vezes 6. E 3 vezes 7. 3 vezes 6, 18, 3 vezes 7, 21. Obrigada, Angelina. 24 é negativo? É negativo, ele está aqui. Alex, se tiver irracional no denominador, deixa, né? Não, se tiver irracional no denominador, eu não estou racionalizando, eu tenho que, meu objetivo, Alex, meu denominador está irracional, eu vou ter que transformar ele em racional. Tá? Então, agora, só para fazer o balanço, Vitória, você poderia fazer a distributiva ao contrário ou tem que ser assim? Pode ser ao contrário, pode ser de lá para cá, Vi, tanto faz a ida ou a volta, o importante é o resultado tá o mesmo, meu amor. Para vocês terem um comparativo, porque aqui a gente está resolvendo só as racionalizações parte 2. Agora eu vou voltar na parte 1. Olha que interessante. Um que estava na tarefa de vocês. Esse aqui é lixo. Na tarefa de vocês, que era que eu comecei perguntando se teve dúvida ou não, por exemplo, eu vou fazer, quer ver um bom? A F. A 22, F. Não, melhor que a F. Não, a 22D. A 22D era 5 raiz quadrada de 5 sobre 3 raiz quadrada de 2. Olha só. Na D, você olha para isso e fala, putz, espera aí. Eu primeiro preciso bater o olho no meu denominador e perceber, será que isso aqui é a parte 1 ou a parte 2? Racionalização parte 1 ou parte 2? Ana, eu tenho dois termos, o 3 e o raiz de 2. Não, você tem 3 vezes raiz de 2. Isso aqui é uma coisa só. Ok? Se eu tenho 3 vezes raiz de 2, isso é uma coisa só, isso aqui é a racionalização, a parte 1. E como é que eu resolvo a parte 1? Eu vou lembrar vocês, eu quero sumir com a raiz quadrada de 2. Eu gostaria que fosse raiz quadrada, meu objetivo é que isso aqui virasse raiz quadrada de 2 ao quadrado. Se isso aqui acontecer, vira 2, ele deixou de ser irracional. Para isso aqui acontecer, eu tenho que multiplicar apenas por raiz quadrada de 2. Por que eu multiplico por apenas raiz quadrada de 2? Porque raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 2 ao quadrado. Ana, e o 3, o que eu faço com ele? Ele continua aqui, ele não sumiu. Eu apenas acrescentei essa multiplicação no numerador e no denominador. E no numerador, como é que fica? 5 fica. Raiz de 5 vezes raiz de 2 é raiz quadrada de 10. Eu multiplico numa boa. Então, a resposta disso ficaria 5 raiz quadrada de 10 sobre 3 vezes 2. Ou seja, 5 raiz quadrada de 10 sobre 6. Não, eu posso simplificar o 10 e o 6? De jeito nenhum. O 10 é um número irracional, está dentro do radical, não pode simplificar com o 6. De jeito nenhum. Agora, se fosse raiz de 10 sobre raiz de 6, poderia, porque os dois estariam dentro do mesmo radical. Para finalizar a explicação, e depois a gente volta com mais um bate-papo, na E, também do exercício 22, 8 sobre a raiz cúbica de 2. Como é que eu faço a racionalização? Isso aqui é a parte 1 ou parte 2? Ah, tem só um carinha lá, isso aqui é a parte 1. Se é a parte 1, eu falo, bom, eu gostaria que esse cara fosse raiz cúbica de 2 ao cubo. Aqui está 2 à primeira. O que falta no expoente para virar 3?
Falta eu ter raiz cúbica, o mesmo índice, de 2 ao quadrado, porque 2 ao quadrado com 2 a primeira dá 2 ao cubo e eu fico feliz. E tudo, já vou responder, Vi, e tudo que eu faço no denominador, eu faço no numerador. Ou seja, no numerador fica 8, raiz cúbica de 2 ao quadrado, e no denominador fica raiz cúbica de 2 ao cubo. Raiz caiu fora, o radical, 8, raiz cúbica de 2 ao quadrado, que eu já vou deixar indicado como 4, no denominador 2. Posso simplificar o 8 e o 2, não o 4 e o 2, o 8 e o 2, então fica 4 raiz cúbica de 4, tá? Vitória, você multiplica o contrário de tudo que está embaixo, só se for o mais ou menos? Exatamente, Vi. Então, eu mudei de canal, fui lá para o outro, aí eu percebi, sei lá, eu estou resolvendo um que eu tenho, voltando lá no 24, exercício 24, é que eu não quero fazer o 24 porque vocês precisam treinar, tá? Então, eu tenho 16 sobre 5 mais raiz quadrada de 5. Opa, esse aqui, ó, já não é parte 1, isso aqui é a racionalização parte 2, eu tenho que multiplicar pelo conjugado. Ok? Diferente do anterior. Polacchini, é o que, coração? O que você pôs aí? É. Me ajuda a entender. Ah, você estava falando a resposta da Vitória. Beleza. Queridos, parei um pouco. Não vou fazer os exercícios, por um motivo bem básico, porque vocês precisam treinar. Meu Deus, tá tudo torto aqui. Vocês precisam treinar para estudar, e se eu ficar fazendo tudo para vocês, vocês não vão ter a parte de treino, tá? A gente está a 3 minutos de encerrar a nossa transmissão. Volto a reforçar a importância de estar levando o curso a sério. Nas próximas avaliações que você perder por algum motivo, é zero, e essa nota vai ser contabilizada. Ana, eu tive uma dor de barriga, eu estava com febre, eu estava doente. Então, a gente vai ter no departamento, na escola, não na escola presencial, mas a gente vai ter uma reunião hoje, onde a gente vai conversar um pouco sobre algumas questões de como é que as coisas, reflexão, como é que foi a semana passada, exatamente o que eu fiz com vocês. Vamos ver o que ficou de bom, o que a gente vai arrumar e como é que a gente vai proceder. Então, nesse momento, é extremamente importante que vocês vejam todos os recados que estão colocados no Moodle de cada professor. Por quê? Porque é isso que vai dar o tom do curso, tá? Estou encerrando a gravação da nossa reunião. Eu vou dar uma pausa na gravação agora. Espera aí.